Paz do Senhor para todos meus amigos e amigas. Eu agradeço você que está aí para mais um momento de reflexão e peço a você que dê o seu like, dê logo de início para você não esquecer e se inscreva no canal. Se puder, faça comentários, o que você achou da palavra, se você concorda ou não. Vamos trocar ideias também. Eu olho os comentários, eu respondo e eu quero agradecer todos que já são inscritos e todos que me seguem e pedir a gentileza também que você compartilhe, divulga nas suas redes sociais, com os amigos nas redes sociais. Juntos, vamos refletir e levar a palavra de Deus mais longe. Você e eu, juntos, somos mais. Amém? Então, nós vemos aqui agora a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 19. E João, chamando dois dos discípulos de João, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: Tu és aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus a muitos doentes de moléstias e de espírito malignos, e deu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhe Jesus: Ide contai a João o que tens visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Palavras de Jesus. Nós vemos aqui algo que me chama muita atenção, é que João Batista, filho de Isabel, primo de Jesus, e sabia muito bem da história de Jesus. E ele tinha absoluta certeza de que Jesus era o Filho de Deus, a qual era prometido para a salvação da humanidade. Ele tinha certeza disso. Tanto que, quando João evangelizava e batizava com batismo para arrependimento de pecados, Jesus veio até João para ser batizado também. Como Deus, João não precisava batizar Jesus. Como homem, Jesus precisava ser batizado. Como Deus, não. Tanto que quando Jesus aproximou de João para ser batizado, João disse ao Senhor que não era digno nem de desatar-lhe as correias da sandália. E João teve o privilégio de batizar Jesus, seu primo, e quando Jesus saiu das águas, a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11 a 12, fala ali que quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz que veio do céu: Este é meu filho, muito amado, em quem me comprazo. Esta voz, com certeza, é o Deus Pai, porque Ele
é o pai de Jesus, Deus e o pai de Jesus, homem. Então, João sabia muito bem quem era Jesus. Mas como homem, todos os homens profetas do passado tiveram falhas, como eu e qualquer um pode ter falha, porque a perfeição está em Deus. Ele, através do teu Santo Espírito, que vem até nós, nos direcionando, nos desviando dos erros, do mal, mas o inimigo de nossas almas está ao derredor, procurando nos fazer tropeçar. E João não foi diferente de mim nem de você. Agora, João, que era um conhecedor profundo de Jesus, além de ser seu primo, João se encontrava preso. E ele estava preso por quê? Ele pregava contra o pecado. Ele pregou contra o pecado do rei Herodes, o qual tinha tomado por mulher a mulher do seu próprio irmão. E Deus não agradou daquilo. E mandou João profetizar para ele. E Herodia, a qual ele tinha tomado por mulher, teve ódio de João. E por causa disso, João foi metido em uma prisão. Ali, preso, João, eu creio que ele pensava em milhões de coisas, porque ele só fazia o bem, ele só anunciava o poder de Deus, ele só anunciava contra arrependimento, contra o pecado, e por ter anunciado para aquele rei que ele não estava fazendo uma coisa certa, agora ele se viu preso, odiado por Herodia. E ali na prisão, teve um momento, eu creio que João, como eu, como qualquer um de nós, a fé dele ficou meio que balanceada. Por isso, ele manda agora 2 dos seus discípulos ir até Jesus e fazer uma pergunta muito estranha. És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Meus amigos, é uma pergunta esquisita, você não acha? Ele era primo de Jesus, sabia quem era Jesus, ele quem batizou Jesus, ele ouviu a voz de Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Aquela voz vinha do céu. Ele viu também o céu abrir, descer o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e repousar sobre Jesus. Mas João teve dúvidas. Foi sim dúvida, porque ele mandou essa pergunta através de 2 de seus discípulos para Jesus. Mas diz a palavra que quando aqueles homens chegaram junto de Jesus e disseram que João Batista enviou-lhe a fazer tal pergunta, naquela mesma hora Jesus curou todo tipo de enfermidade, deu vista aos cegos, Jesus curou pessoas de espírito malignos. Então respondeu Jesus para eles voltar até João e dizer a João o que tinha visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, a resposta que Deus deu da pergunta de João para os 2 discípulos retornarem e falar com João foi esta: as maravilhas que eles presenciaram, que eles viram. E ali nós podemos ver que João
ficou ali na prisão, até um momento que sucedeu-se o aniversário daquele rei, o qual a filha da Herodia, a qual ele tinha tomado por mulher, era mulher do seu irmão, por ter ódio de João, ela ordenou à filha que quando fosse dançar para o rei, e que o rei lhe oferecesse algum presente, que ela pedisse a cabeça de João Batista em um prato. Eu fico pensando, eu acredito que a morte de João, isso é coisa particular minha, eu acredito firmemente, por ter duvidado que Jesus era o Messias, então Deus permitiu que ele perdesse a cabeça ali na prisão. Jesus não o livrou de ser decapitado ali na prisão. E ali veio o momento em que aquela filha da Herodia dançou para o rei, e o rei prometeu-lhe um presente, mandou ela pedir o que quisesse, que ele o daria até a metade do reino. E nós vemos aqui, instruída pela mãe, que ela pediu a cabeça de João Batista em um prato. Então, os pessoais que serviam o rei, os soldados, foram até a prisão, tiraram a cabeça do João Batista e trouxeram num prato para aquela mocinha. Eu acredito que Deus permitiu que João, depois de pregar tanto arrependimento, pregar, conhecer de perto, saber que Jesus era o Filho de Deus, a quem haveria de vir. Ele sabia muito bem quem era Jesus, mas quando ele manda essa pergunta para Jesus, me faz pensar que ele duvidou que Jesus era o Messias. E a dúvida é igual uma cunha. Não sei se você que está me ouvindo conhece cunha. Cunha é uma peça que os lenhadores usam para abrir um tronco de madeira. Eles colocam aquela peça ali, vão batendo com a marreta e até abrir a peça de madeira ao meio. A dúvida é mais ou menos assim. Quando ela entra na cabeça de uma pessoa, ela vai trabalhando até que aquela pessoa pense alguma coisa negativa, até mesmo contra a verdade. Creio que foi o que aconteceu com João. João, aqui, deixa claro que ele duvidou que Jesus era o Messias. Porque a pergunta que ele fez é se tu és verdadeiramente aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro. Ele sabia que Jesus era o Messias, ele não teria que ter mandado fazer essa pergunta para Jesus. Muitos estudiosos dizem, chegam até a afirmar que os discípulos de João que tinham dúvida, por isso que João mandou eles irem até Jesus lhe fazer tal pergunta. Mas ainda que fosse a dúvida dos discípulos, ele era sábio o suficiente, tinha certeza para tirar-lhes as dúvidas, para lhes dizer que Jesus sim era o Messias que haveria de vir. Quando os discípulos dele vai até Jesus fazer tal pergunta, eu acho, no meu ponto de vista, que a dúvida era sim de João Batista.
A fraqueza material dele levou ele a duvidar que Jesus era o Messias. Tanto que Jesus podia ter o livrado de perder a cabeça. Jesus não o livrou e deixou que as coisas acontecessem. Meus amados amigos, nós temos que ter muito cuidado com a dúvida. A dúvida é o fracasso de até em negócios. Muitas pessoas deixam de ser bem-sucedida em um negócio porque tem duas coisas que ela traz consigo: dúvida e medo. Essas duas palavrinhas tão pequenas, dúvida, 4 letras, D-U-V-I-A, 5 letras, dúvida. Agora, medo é 4 letras. Duas palavras tão pequenas causam um estrago tão grande no ser humano que, pela dúvida, essa pessoa deixa de ser bem-sucedida na vida. Pela dúvida, ela deixa até a fé de lado. Pela dúvida, ela sai do caminho reto e trilha caminhos enganosos. E, da mesma forma, o medo. O medo, ele já funciona como uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer estrago. Nós vemos que isso aconteceu na vida de Jó. Jó era temente a Deus, diz a palavra, que Jó temia a Deus, mas era uma pessoa tão temente a Deus, mas ele tinha medo de que seus filhos pecassem. E a palavra de Deus deixa muito claro que os filhos de Jó eram rebeldes. Então, todos os dias, Jó oferecia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Quem tem que se arrepender e pedir perdão pelos pecados sou eu. Porque outra pessoa pedir a Deus perdão para mim, eu não estou arrependida. Como que Deus só faz aquilo que eu peço, que eu quero? Ele não delegou a ninguém a não ser Jesus para nos salvar. Só Jesus nos salva. Mas Jó, através daquele medo de que seus filhos viessem a pecar, o inimigo achou uma brecha, entrou na vida de Jó e fez um grande estrago, o qual você pode ler o livro de Jó, que você vai compreender muito bem, porque a história de Jó, ela é muito clara. E com o auxílio do Espírito Santo, ela fica mais clara ainda, ao ponto de você e eu compreendê-la muito bem. E nós vemos, então, aqui, meus amados amigos, voltando aqui a nossa reflexão para João, a dúvida trouxe-lhe um prejuízo muito grande. Depois de ter servido a Deus, de ter anunciado o caminho a qual Jesus estava chegando, ter batizado Jesus, agora ele estava passando por uma prova, por ter anunciado a verdade, ele estava preso. Então agora, eu acredito que ele, em meio às reflexões que ele fazia consigo mesmo ali, foi que levou ele a duvidar de que Jesus era o Messias. E ele pagou um alto preço pela dúvida. Então, meus amados amigos e irmãos, não vamos duvidar. Toda dúvida que você tiver no seu coração, ora,
peça a Deus, repreenda, não aceita isso na sua vida, porque não vem de Deus. Dúvida e medo não vem de Deus. São duas coisas perigosas que não podemos aceitar na nossa vida. Se a pessoa for uma pessoa que tem medo de fazer negócios, ela nunca será um grande empreendedor. Se a pessoa for uma pessoa medrosa, ela fica estagnada. Ela não é capaz de escalar altos degraus porque ela tem medo de cair. Então, meus amados amigos, vamos repreender da nossa vida a dúvida e o medo. Que no nosso coração não entre dúvida e nem medo, porque não vem de Deus. A dúvida e o medo são duas coisas que podem nos levar ao fracasso, mesmo depois de ter percorrido longos caminhos com Deus. Então, eu convido você a refletir em todo o capítulo 3 de Mateus, para você conhecer melhor ali a história de João, e também ler Lucas a partir do capítulo 7, a seguir, você conhecerá mais de João. E, ficando aqui com essa reflexão, vamos pedir sempre a Deus nos libertar se nós tivermos alguma dúvida ou medo escondido em nosso coração. Nesse momento, quero orar com você. Quero orar pedindo ao Senhor para nos dar graça e forças e libertação de qualquer dúvida ou medo que esteja ao derredor, porque não vem de Deus. Nesse momento, antes de iniciar nossa oração, eu agradeço a todos vocês que estão aí comigo. Quero mandar aqui um abraço para os adolescentes que estão me seguindo, para os pais que autorizam os seus filhos a ver os vídeos, e quero agradecer a você que tem visualizado meus vídeos. Quero agradecer você, meu inscrito, e dizer para você que todos os dias você está em minhas orações. Então vamos orar junto nesse momento, em nome de Jesus? Vamos? Amado Deus e eterno Pai, entramos na tua presença para te louvar, agradecendo por uma semana que terminou, por nós estarmos vivos com saúde e estar refletindo aqui a tua palavra. Amado Deus e eterno Pai, venha ao nosso encontro nessa noite, nos dando perdão de alguma dúvida que às vezes já tivemos. Se tem alguma dúvida rondando o nosso caminho, seja repreendida nesse momento, em nome de Jesus. Que seja repreendido também o medo, para que possamos seguir Jesus mais e mais de perto. Que nunca venhamos a duvidar da grandeza de Deus, do poder de Deus. No momento das provas, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui nessa reflexão, por aqueles que ainda vão ouvir esse vídeo esse ano, o ano que vem, não sei até quando ficará no ar, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proteger contra essas duas coisas malignas pelo poder de Jesus Cristo. Nesse momento eu te peço, Deus, abençoe cada um dos inscritos, cada um dos adolescentes que estão aí me seguindo. Abençoa, Senhor, este canal que tem dado para mim e para muitos levar uma reflexão, ter esse momento de refletir e buscar a tua presença.
Te agradecemos, Deus, e te pedimos, continue conosco, nos guarda da dúvida e do medo. Em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, deixo aqui mais uma vez o meu pedido. Dê o like, inscreva no canal. Jesus te ama.